Fala pessoal, tudo bem? Frater Magog aqui com vocês. E como de costume, nos últimos meses, toda segunda-feira eu tenho colocado um mural de perguntas. Hoje nós temos aí 10 perguntas, tá bom? Que foram enviadas, que eu considerei mais importantes. Algumas eu acabo descartando por ser alguns tipos de perguntas mais voltadas para trabalhos específicos, para outros tipos de assuntos que ou não condizem com o perfil ou realmente são umas coisas mais particulares, tá legal? Então eu vou pedir para que me fale a pergunta, né? A pergunta número 1 e eu vou respondendo aí para vocês, beleza? Vamos lá, primeira pergunta. Qual a melhor forma de mudar a realidade? Uma magia grande e forte ou pequenas intervenções? Olha, eu já publiquei aqui no perfil, né, uma frase que a gente sempre comenta, principalmente quando eu vou dar algum tipo de consultoria, quando eu vou falar alguma coisa fora da área do ocultismo. Inclusive tem uma pergunta sobre isso, que é na área mais empresarial, alguma coisa desse tipo. E também trago o exemplo do mundo de academia, né? Eu sempre fui do mundo de academias. E qual que é o segredo para qualquer mudança na vida? Você não pode tentar fazer uma revolução do dia para a noite. Toda mudança ela é gradual, tá? Toda mudança que vem como uma tempestade revolucionária, muitas das vezes ou causa mais estrago do que sucesso, ou ela faz uma mudança temporária e depois volta. Então, eu sempre sugiro que a pessoa vá aos poucos. E eu sempre cito aqui no perfil também uma frase que eu gosto muito, que diz que o diabo mora nos detalhes. Você nunca vai ver alguém tropeçando em montanhas. A gente tropeça em pedregulhos. Muitas das vezes aquela pessoa que quer trabalhos gigantescos, né? Vamos lá, um exemplo bem simples que a gente sempre dá, para conseguir um determinado emprego ou passar num concurso público, é a mesma pessoa que não tem uma disciplina para sentar e ler um livro ou ler uma apostila do concurso. É a mesma pessoa que não vê o edital anterior, que não responde os questionários, que não se esforça minimamente. Então, se você está falhando no pequeno, no grande você também não vai ter sucesso. Trabalho grande ou pequeno? Eu sugiro pequenas intervenções para grandes resultados, beleza? O que é melhor, usar meu conhecimento para o bem ou para o mal? Qual lado na sua opinião? Olha só, essa pergunta eu deixei, né, para que possa ser respondida aqui, mas bem e mal, dentro do estudo do ocultismo, dentro dessa vivência espiritual, nós temos a concepção de que tudo é neutro, de certa forma, seja o fogo, seja a água. Se você tem aí a água é neutra, você pode tanto bebê-la quanto afogar alguém nela, né? Eu até gosto de usar um exemplo, e muitos aí gostaram deste exemplo. Uma faca de passar manteiga na mão de uma pessoa comum, não precisa ser um gênio, vai servir para passar manteiga. Na mão de um idiota pode cortar a garganta de um bebê. Ou seja, a magia não está na faca de manteiga, ela está na intenção por trás da faca. E isso serve para qualquer coisa. Então, bem e mal, né? Como diria Platão, bom para quem e mal para quem. Entende? Então, segundo o próprio Platão ali, ele vai dizer o quê? O que é bom? O que é bom para mim. E o que é mal? O que é mal para mim, porque tudo está relacionado comigo. Então, não existe para mim qual o melhor lado, né? Na realidade, eu acho que o equilíbrio, né, do bom e mal, justo e injusto, sempre andam juntos aí no caminho espiritual. Você tem algum trabalho além do oculto? Olha só, eu já comentei aqui, né, e aí se a pessoa tiver interesse também, eu trabalhava dentro do ramo de academias, depois abandonei o mundo de academias em março, fevereiro do ano passado, e hoje eu tenho uma consultoria, tá? Eu já vinha estudando algumas áreas aí de negócio, na área de empreendedorismo, e já começava e trabalhava com isso. Hoje eu sou graduando também da Universidade Mackenzie no curso de empreendedorismo e novos negócios, tá? E devo também estar iniciando minha pós-graduação em neurociência. Então é isso que eu levo para dentro da empresa. Desenvolvimento de pessoas, treinamento, gestão de qualidade, tá? De gestão gerencial. Então, fora do mundo oculto, né? Fora desse trabalho, dessa prestação de serviço até voluntário em alguns casos aqui, eu tenho meu dia a dia aí voltado para empresas no setor material comum mesmo, ok? Faz um tour pela sua biblioteca? Olha, eu vou pegar alguns livros aqui atrás tem alguns deles, né? Mas
Alguns livros que me acompanham, eu acredito que o Rituais de Aleister Crowley, do Marcos Torrigo, me ajudou demais. Esse livro foi de 2002, 2003. Aqui eu tenho do David Betts, né, o Gnose Voodoo, tá? Eu vou comentar sobre ele também. Esse que eu acabei de citar, né, que é da editora Via Sestra, é um livro fantástico. Na verdade, toda a editora e as obras que saem de lá é fantástico. Inclusive, este livro aqui é amplamente comentado pelo Rafael Dyer, né, que foi o tradutor, inclusive. E assim, livro fantástico para você ter uma noção histórica, teológica, de entidades, de espíritos, né, de diversos panteões e hierarquias. Então, um livro muito bom. Então, um livro que eu estou gostando muito. Aqui também eu tenho, né, o Templo de Ambros, né, do Danilo Copini, ou, né, o Danilo Copini, ou Dan Maxa, né? Então esse livro aqui me acompanha também, considero muito bom. Outro que eu gosto muito, minha biblioteca é bem ampla, que é aqui, ó, a Magia Enochiana, né, Magia Sexual Enochiana, de Aleister Crowley, do Lomilo do Cat. Tá? Aqui eu tenho do Arthur Edward White, que é um livro que eu gosto muito, tá bom? Livro da Magia Negra e dos Pactos. E assim, fora que depois eu quero pegar alguns livros, pelo menos uns 20, assim, ou 10 a 20 livros, e comentar, fazer uma mini resenha e fazer de repente comentar um pouco de cada livro, porque não há livro na minha biblioteca, ou mesmo que eu tenha comprado, que eu já não tenha lido. E esse livro aqui que eu gosto muito, que é o Maestria. Para quem leu os 48 Leis do Poder, vai saber que esse autor é um autor fantástico, e neste livro aqui ele fala exatamente qual é o conceito de se tornar um mestre em qualquer área, no sentido musical, no sentido artístico, no sentido pessoal, né? E que nada mais é do que um certo talento que muitas vezes a gente traz, mas muito bruto, e que depois ele é lapidado. E essa lapidação, ela é de acordo com um determinado tempo de esforço, ou seja, todo mestre é fruto de um esforço direcionado e consciente, beleza? O que fazer para um espírito sair da sua cola? Olha, eu comentei esses dias atrás, né, sobre os rituais de banimento, proteção, banho de planta, o uso dos perfumes ou das essências, e muitas vezes até fazer um trabalho, uma conjuração desse tipo de espíritos. Mas nós temos muitos tipos de limpeza. Limpeza com ovo, limpeza com o carvão, limpeza em determinados pontos de poder, como cachoeira, mar, né? Então, são N tipos de limpeza. Vai depender da sua vertente. Mas, em geral, se você sente ou já foi a algum lugar e você tem algum tipo de entidade ou alguma coisa que lhe acompanha, se você não sabe nada disso, o que eu te recomendo é que você procure um lugar que você confie. Pode ser aí, de repente, um terreiro de umbanda, de candomblé, né, para que você, ou mesmo de quimbanda, né, para que você possa fazer alguma coisa. Caso você já tenha alguma experiência dentro do ocultismo, dentro de alguma coisa, você pode providenciar uma cerimônia de banimento, de exorcismo, para mandar essa entidade embora aí. Mas banhos de planta, defumações e banimentos normais, convencionais, já são muito eficientes para qualquer tipo de entidade, beleza? Um estudante de magia iniciante deve primeiro ingressar numa escola esotérica? Olha, essa pergunta é excelente, tá? Por vezes ela surge aqui, eu sempre deixo. O pessoal me pergunta, o estudo do ocultismo, o esoterismo, essa espiritualidade, ela está vinculada a uma ordem? E depois de muito tempo, como alguns aqui já sabem, eu fui e ainda sou membro de algumas escolas. Hoje eu digo que tanto a autoiniciação, ou seja, o caminho solitário em busca da iniciação, assim como tomar contato com uma escola, ainda assim, esse tomar contato, o que eu chamo de tomar contato? Iniciar-se, conhecer os membros, receber dali o material que aquela escola oferece, as suas práticas, ou seja, material teórico e prático, ainda assim, naquela escola, tudo tem um tempo. Muitas das vezes, né, eu vou dar um exemplo para mim. Eu iniciei em algumas escolas por volta de 2000, 2001. Eu cheguei a ser da Amorque Juvenil, isso foi em 97, 98. Depois nem existia mais a Amorque Juvenil, e inclusive parece que voltou, então não estou por dentro disso. Mas o que eu digo? A minha visão
a minha experiência de vida, né, antes de ser pai, antes de ser empresário, antes de ter um relacionamento, era de um adolescente, né, um recém-adulto com 18, 19 anos. Então você tem uma vivência dentro dessa escola, de um jeito. Depois, na Amorc, uma outra vivência. Mas futuramente, a minha experiência com outras escolas, com outras vertentes, era um outro Leandro ali, era um outro Frater ali. Então, por isso eu digo, não há uma necessidade obrigatória de iniciar-se, de estar vinculado a uma escola, mas ela te dá um norte. Ela te ajuda, pelo menos, a você saber qual material é interessante para você que está começando, quais as primeiras práticas básicas, o desenvolvimento da imaginação, da vontade, o controle das emoções, a autodisciplina, o diário. Então todas essas práticas numa escola séria vai ser bacana, entende? Agora, é obrigatório? Não, porque pense comigo, quem fundou a escola aprendeu com quem? Então é muito interessante isso, porque o conhecimento ele não pode ser negado a ninguém. É aquela frase que a gente sempre comenta: batei-vos e vos abrirá. A pessoa que realmente quer esse conhecimento, ela vai tatear, ela vai dar muita cabeçada, não vai ter um manual do usuário, não tem o jeito certo, mas essa pessoa vai encontrando o seu próprio caminho. Então não existe escola melhor, não existe grupo melhor, o que existe é a sua experiência particular com o mistério, com a espiritualidade, com os seus resultados. Inclusive, eu tenho algumas experiências que eu faço questão de uma hora contar, algumas escolas que têm um grande nome aí, né, nacionalmente ou mundialmente, que eu tive contato com alguns membros que foram irrisórios, que são pessoas assim, que não vivem aquilo ali e ao mesmo tempo pouco profundidade no próprio conhecimento que promulgam tem. Ou seja, não tem base nem teórica e nem prática. Então, se você tem uma vontade, continue sozinho e procure uma escola que você se adequa. Não significa que você vai parar ali, mas é uma experiência que pode ser útil para você. Legal? Pode-se usar os rituais da Goethe para curar? Sem dúvida nenhuma. O próprio espírito Buer tem como descrição, né, a questão de cuidar ou trabalhar, resolver os destemperos do organismo humano, né? Então, são entidades voltadas também para a cura. Toda entidade praticamente solar ou mercurial, né, o próprio símbolo da medicina, né, a vara de Esculápio que a gente fala, ela é o símbolo também relacionado com o caduceu, ela tem uma ligação a Mercúrio, os médicos têm essa ligação mercurial. Então você pode trabalhar com alguns espíritos goéticos que lidam com isso sem problema algum. O próprio Crowley alega ter invocado o espírito Buer para curar, ajudar no processo de asma do Alan Bennett, né, o seu padrinho na época, inclusive. Né? Além dele ter feito essa evocação, ele conseguiu patrocinar a viagem para Alan Bennett, para um lugar onde fosse mais tranquilo para ele ter essa questão de respiração, ser um clima melhor para ele. Beleza? Sem problema nenhum. Pessoal, eu tentei ser o mais sucinto possível, de certa forma, como vocês sabem aqui no IGTV, né, no IGTV, nós temos um tempo, né, para estar respondendo isso o mais breve possível. Caso não tenha ficado claro algum aspecto, porque eu tenho que correr às vezes para dar uma respondida aí, podem me mandar mensagem no direct, aqui mesmo no Insta, que eu terei o maior prazer, dentro das minhas capacidades e condições, responder aí da melhor maneira. E fica aí já um próximo vídeo que eu devo estar entregando também, que é um pouquinho dos meus livros, comentando o que eu achei mais interessante dentro de determinadas obras e principalmente, você lê uma obra hoje em 2020, você vai lê-la daqui 2 anos, 1 ano que seja, como você mudou, você vê coisas na obra que fala assim, cara, eu passei por isso aqui, eu não tinha nem enxergado. O que aconteceu? Você amadureceu e o mundo muda quando você muda, beleza? Então, até a próxima e eu espero que possa ter ajudado a muitos aí, tá? Muito obrigado.